cristianismo e seu desenvolvimento histórico ao longo dos séculos. No ano 4 a.C., acredita-se o nascimento do Messias em Belém. No ano 30 depois de Cristo, crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo em Jerusalém. No ano 33 até o ano 196 depois de Cristo, nesse período da história, a igreja não aceitou nenhuma doutrina antibíblica, ou seja, ela se manteve fiel aos ensinamentos apostólicos, não havia idolatria e havia uma fidelidade absoluta à doutrina bíblica. No ano 70 depois de Cristo, e tudo que eu disser aqui, entenda agora depois de Cristo, ok? No ano 70, Jerusalém é devastada pelo Império Romano. Os cristãos de Jerusalém são dispersos pelo mundo. No ano 110, os pais da igreja se tornaram pessoas importantes na defesa da fé e na pregação do evangelho. No ano 156, surge o termo Igreja Católica. O nome católico significa mundial. No ano 160, Marcion tenta introduzir o gnosticismo, considerado posteriormente um movimento herético. No ano 180, aconteceu o nascimento de Sabélio, um dos expoentes da heresia, a heresia modalista, que negava a Trindade e ensinava várias manifestações de Deus. No ano 197, Zeferino, bispo de Roma, começa um movimento herético contra a divindade de Cristo. No ano 218, surge o ensinamento de Pedro ter sido o primeiro papa. No ano 312, iniciou-se a adoração aos santos. No ano 313, o imperador Constantino concede liberdade religiosa. Eusébio consegue a permissão do imperador para confeccionar apenas 50 Bíblias. No ano 325, no concílio, de Nicéia, o primeiro encontro ecumênico do catolicismo como símbolo de Nicéia. No ano 367 depois de Cristo, no concílio de Hippo, a ratificação dos 66 livros da Bíblia Sagrada. E daqui para frente, devido à influência do Estado e principalmente à intervenção do imperador Teodósio, que foi sucessor de Constantino, o cristianismo começaria a deteriorar até tornar-se catolicismo. No ano 370, culto dos santos, professado por Basílio de Cesareia e Gregório de Nazianzo. Primeiros indícios do turíbulo, que é o incensário, paramentos e altares nas igrejas. Usos esses introduzidos pela influência dos pagãos convertidos. No ano 386, já no século IV, São Jerônimo prepara a tradução latina da Bíblia, a conhecida e famosa Vulgata. No ano 400, Maria passa a ser considerada mãe de Deus e os católicos começam a interceder pelos mortos. Ainda no ano 400, a Igreja Católica cria em suas missas orações pelos mortos e o sinal da cruz feito no ar. No ano de 430, a instituição do culto a Maria no concílio de Éfeso. No ano 451, surge a doutrina da virgindade perpétua de Maria, afirmando que Maria não teve outros filhos. No ano 503, os cristãos decretam o purgatório. Cristãos, entre aspas, decretam o purgatório. No ano 554, convencionou-se o nascimento de Jesus Cristo para 25 de dezembro, o Natal. No ano 600 depois de Cristo, Gregório o Grande torna-se o primeiro papa oficialmente aceito e podemos então considerar a instituição oficial da Igreja Católica Apostólica Romana e o papado daqui para frente. No ano 758, o confessionário é introduzido na Igreja Católica por religiosos orientais.
No ano 787, a instituição do culto às imagens e às relíquias no segundo concílio de Nicéia. No ano 794, o concílio de Frankfurt, cuja decisão era absolutamente contrária ao culto às imagens. No ano 816, Cláudio, um bispo de Turim, é considerado o protestante do século IX. No ano 850, concílio de Piva e a instituição do rosário e da coroa da Virgem Maria e da doutrina da transubstanciação, que ensinava que a hóstia era a unificação da carne e do sangue e que após passar pelas mãos do sacerdote transformava-se em carne de Jesus Cristo. No ano 800 depois de Cristo aconteceu o início da canonização dos santos. No ano 998 é estabelecido o dia de finados. No ano 1000 foi o ano do pânico. Um ermitão lá de Turíngia, de nome Bernardo, ele iniciou uma pregação apologética, anunciando por 40 anos que o mundo chegaria ao fim no ano 1000, e a Europa esperava terminantemente pelo fim do mundo. No ano 1054, a Igreja Ortodoxa de Constantinopla separa-se da Igreja de Roma, e cabe aqui uma explicação. Havia os bispos de Roma, de Constantinopla e de Jerusalém, e a briga pelo poder acabou separando essas províncias, e Roma criou o Papa, que significa Pai, o líder maior da Igreja Católica, e veio a separação da Igreja Ortodoxa de Constantinopla. No ano 1073, Hildebrando chega à cadeira papal, tornando-se ou tomando o nome de Gregório VIII. Foi o responsável por implantar a doutrina do celibato na Igreja Católica. No ano 1074, a Igreja Católica proíbe o casamento para os seus sacerdotes. E um ano depois, no ano de 1075, por imposição, os sacerdotes casados deveriam divorciar-se compulsoriamente de cada uma de suas esposas. Hoje é interessante que a gente vê o Papa se pronunciar contra o divórcio, mas no ano 1075 havia uma imposição de que os sacerdotes católicos casados deveriam divorciar-se compulsoriamente, cada um de suas esposas, logicamente deixando-as para trás, e também os seus filhos. No ano de 1094, no concílio de Clermont, a Igreja Católica cria as indulgências, ou seja, a venda da salvação, e que Lutero depois se manifestou totalmente contra, e veio toda a reforma luterana. No ano 1100 é instituído na Igreja Católica o pagamento pelas missas e pelo culto aos santos. Pagamento pela missa aos que morreram, pagamento pelas missas aos chamados santos. No ano 1160, a Igreja Católica estabelece os 7 sacramentos. No ano 1184, a Santa Inquisição é estabelecida no Concílio de Verona. Por essa Santa Inquisição, muitos pregadores foram queimados vivos, jogados às arenas para ser mortos por touros, leões, feras devoraram a tantos. No ano 1190, é estabelecido pela Igreja Católica a venda de indulgências. Quanto mais você comprasse para a construção daquela igreja que hoje está em Roma, da Capela Sistina e da igreja de São Pedro em Roma, quanto mais você comprasse os autos de indulgência, dizia a Igreja Católica, você asseguraria um lugar melhor no céu. No ano de 1220, cria-se a adoração à hóstia. No ano 1229, a Igreja Católica proíbe aos leigos a leitura da Bíblia. Por que seria isso, né? 1229, está proibido aos leigos católicos ler a Bíblia.
Qualquer um entende por que disso, né? Hoje, no ano 1250, a Bíblia é dividida em 1189 capítulos. No ano de 1275, a transubstanciação da hóstia é transformada em artigo de fé. Ou seja, os católicos passaram a acreditar de verdade que ali estariam mordendo um pedaço da carne de Cristo, ou comendo quando colocavam a hóstia na boca. No ano de 1355, na França, aconteceu o Santo Sudário, aparecendo pela primeira vez. No ano de 1380, John Wycliffe, professor e pregador de Oxford, na Inglaterra, defendeu o direito de que o povo tinha de ler a Bíblia e traduziu-a para o inglês. O grande homem de Deus, John Wycliffe, que levou a Bíblia aí para a Inglaterra, mas ele enfrentou grandes problemas e grandes barreiras para que isso acontecesse, uma vez que a Igreja Católica havia proibido as pessoas de lerem a Bíblia. No ano de 1409, nesse período, a Igreja Católica contou com 3 papas simultaneamente, 3 papas ao mesmo tempo. Imagina, né? A confusão que deu isso. No ano 1414, definição da comunhão com um só elemento, a hóstia. O uso do cálice ficou restrito apenas aos sacerdotes. Ou seja, por uma medida de economia, possivelmente, porque era muita gente, haja vinho para todo mundo. Então unificou a hóstia ali em um só, ali estaria o pão e estaria o vinho. Agora, é lamentável nós vemos que na Bíblia, o único que recebeu o pão e o vinho juntos foi Judas Iscariotes, o traidor. No ano de 1415, John Hus, reitor da Universidade de Praga, na Boêmia, exaltava as escrituras acima dos dogmas da Igreja Católica. Sabe o que aconteceu com ele? Foi queimado vivo. No ano de 1450, a primeira Bíblia foi impressa e é conhecida como a Bíblia de Gutenberg. Quando foi criado a imprensa, o primeiro escrito, o primeiro livro a ser publicado por Gutenberg foi exatamente a Bíblia Sagrada. No ano de 1498, Jerônimo Savonarola pregava como um dos profetas hebreus. Foi enforcado e queimado na grande praça de Florença, 19 anos antes das 95 teses de Lutero. No ano de 1500, aconteceu a primeira missa celebrada no Brasil. Em 1517, Martinho Lutero lança suas 95 teses contra a Igreja Católica e a Reforma Protestante chega para guinar definitivamente a história da Igreja cristã. No ano de 1520, o Papa Leão X excomunga Lutero do catolicismo romano. No ano de 1522, Lutero traduz e publica a primeira Bíblia em alemão, porém ainda só o Novo Testamento. Em 1525, Zwinglio convenceu-se por volta já de 1516 de que a Bíblia era o meio de purificar a igreja. Nesse período, a Bíblia é dividida por versículos, 31.173 versículos. No ano de 1541, Calvino funda a igreja calvinista, a futura igreja presbiteriana. Foi considerado o maior teólogo da cristandade. No ano de 1545, Concílio de Trento, concílio ecumênico da Igreja Católica, de 1545 a 1563, importante por suas decisões sobre os dogmas e a legislação eclesiástica, a chamada Contra-Reforma. No ano de 1556, João Calvino envia ao Brasil um grupo de colonos e pastores reformados que se fixam na França Antártica, uma das ilhas da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Em 1557, os evangélicos franceses celebram o primeiro culto evangélico protestante do Brasil e possivelmente do Novo Mundo. Também foram os autores da Bela Confissão da Guanabara. Em 1572, morre John Knox, reformador protestante que tornou o presbiterianismo
na religião oficial da Escócia. Em 1573, a Igreja Católica altera a Bíblia original com a canonicidade de 7 livros, conhecido como livros apócrifos. Em 1600 surge o pietismo, um movimento de santidade original na Igreja Luterana. Em 1604, nasce na Inglaterra a Igreja Batista. Em 1611, a versão King James da Bíblia em inglês é lançada. Em 1620, as missões protestantes chegam às 13 colônias nos Estados Unidos. Em 1632, Galileu é condenado pela Inquisição Católica. Seu pecado, desqualificar o geocentrismo e a transubstanciação. Em 1660, Carlos II persegue puritanos e restaura o anglicanismo como religião oficial na Inglaterra. No ano de 1700, nasce o maior avivamento missionário da história da igreja com os irmãos morávios. Em 1700, dá-se o início do presbiterianismo nos Estados Unidos da América. Já em 1730, John Wesley lidera o maior reavivamento da história da Grã-Bretanha e lança as bases do metodismo. Em 1753, aconteceu a primeira publicação integral da Bíblia em português pelo protestante João Ferreira de Almeida. Em 1780, a escola dominical foi fundada por R. Reikes na Inglaterra para ministrar educação cristã a crianças pobres que não frequentavam a escola. No ano de 1795, congregacionais anglicanos, presbiterianos e wesleyanos fundam a Sociedade Missionária de Londres. Em 1807, Robert Morrison torna-se o primeiro missionário protestante na China. Em 1824, as primeiras igrejas luteranas são formadas no sul do Brasil. Em 1825, Charles Finney lidera reavivamentos evangélicos em Nova York. No ano de 1835, chegada dos primeiros missionários metodistas no Brasil. No ano de 1844, o adventista Guilherme Miller prevê que neste ano ocorreria o final dos tempos, o que foi aí o início da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No ano de 1854, o Papa Pio XII cria o dogma da Imaculada Conceição de Maria. No ano de 1859, surge a primeira igreja presbiteriana do Brasil, no estado do Rio de Janeiro. No ano de 1865, surge na Inglaterra o Exército da Salvação. O protestante Hudson Taylor realiza a maior ação missionária para o interior da China. No ano de 1870, primeiro concílio do Vaticano proclama o dogma da infalibilidade papal. No ano de 1871, surge a primeira igreja batista do Brasil em Santa Bárbara, estado de São Paulo. No ano de 1890, é decretado a separação entre a igreja e o Estado brasileiro. No ano de 1903, fundação da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em São Paulo. No ano de 1908, nos Estados Unidos, o movimento de santidade bíblica culmina na fundação da Igreja do Nazareno. Em 1910, chegam a Belém do Pará os missionários que fundariam a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e em São Paulo, imigrante italiano funda a Congregação Cristã do Brasil. No ano de 1923, oficialmente é fundada a Igreja do Evangelho Quadrangular em Los Angeles, Estados Unidos. No ano de 1932, é fundada em Mossoró, Rio Grande do Norte, pelos pastores Eustáquio Lopes e João Vicente de Queiroz, a Casa de Oração da Igreja de Cristo no Brasil. Em 1936, a Seita Testemunha de Jeová realiza no Brasil a primeira assembleia em São Paulo. Em 1950, a mais antiga cópia conhecida do Novo Testamento é descoberta no Egito, manuscritos da caverna de Qumran.
Em 1951, a Igreja do Evangelho Quadrangular chega em São João da Boa Vista, São Paulo. Em 1955, o protestante Irmão André funda a agência missionária Portas Abertas, que leva a Bíblia aos países comunistas da chamada Cortina de Ferro. Em 1956, é fundada a Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, em Pirituba, São Paulo, por Manuel de Melo. Em 1958, missionários norte-americanos da Igreja do Nazareno chegam a Campinas, São Paulo. Em 1962, em São Paulo, o missionário Davi Miranda funda a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Ainda em 1962, acontece o segundo concílio do Vaticano. Em 1965, reaproximação entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. O Papa Paulo VI extingue oficialmente a Inquisição. Em 1966, acontece na cidade de Berlim, Alemanha, o primeiro Congresso Mundial de Evangelização. Já em 1967, acontece a fundação da Igreja Metodista Wesleyana, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Em 1967, o Papa Paulo VI proíbe os católicos romanos de frequentarem cultos evangélicos. Em 1974, segundo Congresso Mundial de Evangelização, realizado em Lausanne, na Suíça, onde foi lançado o famoso documento conhecido como Pacto de Lausanne, em que são fixados os princípios e também as estratégias para a evangelização do mundo. Em 1977, o bispo Edir Macedo funda no Rio de Janeiro a Igreja Universal do Reino de Deus. 1980, com o grande crescimento dos evangélicos no Brasil, o Papa João Paulo II torna-se o primeiro Papa a visitar o Brasil. Em 1980, o missionário R.R. Soares funda a Igreja Internacional da Graça de Deus, no Rio de Janeiro. Em 1983, acontece em Belo Horizonte, Minas Gerais, o Congresso Brasileiro de Evangelização, que foi um marco importante no movimento missionário brasileiro. Em 1986, surge em São Paulo a Igreja Renascer em Cristo, fundada por Estevão Hernandes. Em 1987, o pastor João Batista Martins de Sá funda em Campinas, São Paulo, a Igreja Batista Ágape, com o seguinte propósito: uma igreja para abençoar Campinas, São Paulo, o Brasil e o mundo. Em 1989, acontece o segundo Congresso de Evangelização Mundial, desta feita em Manila, Filipinas, sob o tema Proclamar a Cristo até que Ele venha. Em 1994, oficialmente surge o Ministério Sara Nossa Terra, em Goiânia, Goiás. 2001, o Papa João Paulo II pediu à Igreja Latino-Americana para fomentar uma ação pastoral decidida contra as igrejas evangélicas, as quais ele chamou de seitas evangélicas, e as definiu como um grave obstáculo para a evangelização do continente. 2001, o censo 2001 do IBGE divulga os evangélicos como o único segmento religioso a crescer acima da média da população, estimado em 26 milhões de fiéis. 2005, morre o Papa João Paulo II e em seu lugar é eleito o Papa Bento XVI, de nacionalidade alemã. 2005, a Marcha para Jesus, realizada pelas igrejas evangélicas, bate todos os recordes de público na Avenida Paulista, em São Paulo, chegando ao número de 1.800.000 fiéis. Tá aí então um documentário extenso, porém bastante completo, do que aconteceu com a igreja, a história do cristianismo durante esses 20 séculos de história, ok? Mas eu creio que você aprendeu um pouquinho mais sobre a história da igreja. Olha, há uma previsão, esta é sombria para quem está do outro lado, é por isso que vem tanta fomentação para tentar barrar isto, mas segundo as previsões que nós temos, no ano, se Jesus não voltar logo, né? No ano de 2025, o maior país católico do mundo terá maioria, ou pelo menos metade da população do Brasil já terá se convertido ao cristianismo evangélico. Como será o futuro do nosso
nosso país.